Olá, pessoal. Olá, queridos estudantes. Olá, colegas. Com grande honra, orgulho que iniciamos aí mais uma conexão interativa aos nossos estudantes aí da PUC-PR. Então, antes de começar qualquer coisa, eu queria mandar aí uma boa noite e um grande abraço para os meus colegas, o professor Josimaber. Boa noite, professor Josimaber. Boa noite, professor Juliano. Boa noite, professor Gustavo, que vai entrar daqui a pouquinho. E aos estudantes aqui da PUC. Estamos aqui em mais uma conexão, professor. Maravilha, Josimaber. Professor Gustavo, está por aí já, professor Gustavo? Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite aos estudantes. Boa noite, professor Juliano, professor Josimaber. Sempre estive aqui, estou conectado. Maravilha. Então, pessoal, a gente começa de forma mais fazendo alguma uma piadinha ou outra, mas na verdade hoje o nosso tema é de grande relevância aí para o mundo que se dá a partir de agora, né? Quer dizer, a partir de agora, a partir do início do fim dessa pandemia, né? Então a gente pensou num tema que fosse relevante, num tema que agregasse alguma coisa nas disciplinas que vocês estão cursando aí nesse momento, que é o tema da ética, fazendo uma ponte, uma análise, uma abordagem de várias possibilidades aí do mundo pós-pandemia, ou seja, de uma ética pós-pandemia. A gente ainda não superou essa pandemia, né? Mas a gente tem que ter, no mínimo, uma visada mais otimista dos acontecimentos, né? E todos nós esperamos que a gente vá sair dessa e que a gente saia, a esperança que a gente saia para o mundo melhor, né? Então foi nesse sentido que a gente pensou esse bate-papo hoje, né? Um bate-papo não tão conceitualmente pesado, mas um bate-papo mais uma certa informalidade, né? Mas tendo como pano de fundo então as nossas disciplinas, os nossos temas, as nossas ideias, né, em torno da ética e em torno de pensar um mundo pós-pandemia, tá? Então eu vou falar um pouquinho hoje, brevemente, aí cada professor vai ter mais ou menos aí por volta de 10 minutos para a gente enfim, fazer as nossas exposições, aí depois a gente abre para quem quiser trocar uma ideia, tirar alguma dúvida, trazer alguma questão relevante para a discussão. Então eu vou começar falando sobre a questão dos dilemas éticos na pandemia. Aí o professor Josimaber vai falar um pouco para a gente sobre a ética empresarial no pós-pandemia. E o professor Gustavo vai finalizar esse primeiro momento, que é o momento dos professores, né? Mas aqui como colegas e debatedores numa questão que está assombrando todo mundo, né? O professor Gustavo vai falar sobre a ética informacional e inclusão na pandemia. Então, acredito que serão vários temas aí que vão agregar para todos nós. Tá bom, pessoal? Então, vou começar aqui falando um pouquinho para vocês sobre os dilemas éticos na pandemia. Quem está acompanhando a disciplina de ética, mas também quem está acompanhando a disciplina de filosofia, e qualquer outra disciplina que tenha essas questões como pano de fundo, já pensou, pelo menos de forma breve, que a gente está se deparando com vários dilemas que talvez não tivéssemos nos deparado em outros momentos, né? Então, eu separei aqui para vocês algumas perspectivas que eu acredito serem viáveis como alguns dilemas éticos que a gente pode perceber, que a gente pode analisar, que a gente pode, enfim, considerar dentro dessa pandemia. Só retomando, assim, de forma bem breve, tentando já conectar com os assuntos que a gente vai falar aí, o dilema ético é basicamente uma tomada de decisão que a gente tem que fazer, né, acerca de alguma questão relevante, né? E que essa decisão sempre vai incorporar ao final um ônus, né? A gente vai sempre ter um prejuízo nessa escolha. Então, você vai escolher entre A ou B, mesmo que você escolha A ou que você escolha B, você vai ter uma perda, você vai ter um ônus, né? Você vai ter que utilizar algum critério de escolha, algum critério de dimensionar
digamos assim, a consequência dessa escolha, a consequência dessa atitude, né? O clássico do dilema, né, o que se tornou um filme, né, que chama-se A Escolha de Sofia. Vocês já devem ter visto esse filme, ouvido falar desse filme, enfim. Que a Sofia não é o nome original, né, nem da personagem, nem daquela que é inspirada no livro, no filme, mas era uma polonesa que estava no campo de concentração em Auschwitz e ela tinha um filho e uma filha. Os oficiais nazistas, eles colocaram essa opção para ela: você escolhe o teu filho viver ou tua filha vai viver. E aí se colocou o dilema ético, porque você tem que escolher, sempre que você escolher por um, você vai colocar outro, você não vai escolher o outro e você vai estar condenando o outro a algum ônus, no caso aqui era a morte. Então ela escolheu salvar o filho, né? E no final ela morreu, o filho morreu também, enfim, a história é trágica, mas é a grande exemplificação do dilema, né? Você sempre tem que escolher entre A ou B, mas nessa escolha sempre vai acarretar um ônus, né? Então o que a gente pode pensar de dilema ético dentro desse ambiente maluco, é, é, enfim, bombástico que se dá aí a partir aí de dezembro do ano passado, janeiro, fevereiro, estourando para grande mídia internacional e para todos que estamos vivendo isso, né? Então, um primeiro dilema que eu gostaria de compartilhar com vocês é a questão da informação, né? E o Gustavo vai tratar um pouco disso, não sei se da mesma perspectiva, né? Mas como optar ou não pela informação, divulgar ou não a informação, como isso se tornou também um dilema ético dentro dessa pandemia. Por que estou falando disso? Bom, vocês devem ter acompanhado, porque com certeza acompanharam, o início da pandemia se deu na China, e muito se critica, com grande razão, é o que as provas estão tentando demonstrar até o momento, que o governo chinês, a ditadura comunista da China, demorou muito para divulgar alguns dados, né? Demorou muito para acionar os organismos internacionais de que estaria havendo uma pandemia, né? Os órgãos oficiais dizem que esse anúncio foi dado entre dezembro e janeiro, mas tem várias evidências de que em outubro eles já tinham essa informação. E um médico já falecido, um médico chinês chamado Li Wenliang, que está aqui, não sei se vocês vão conseguir ler mais ao fundo aqui, ele foi um dos médicos que denunciou essa falta de compartilhamento de informações com o governo chinês, e ele acabou, não por causa disso, mas ele acabou pagando com sua vida, porque ele teve Covid e acabou falecendo da doença. Mas, enfim, se coloca a grande questão aqui em você libera, no caso aqui pensando na figura, no indivíduo, Dr. Li Wenliang, né? Divulga essas informações para todo mundo como um dever médico, um dever ético médico, e colho as consequências, ou não divulgo essas informações e também colho as consequências com a consciência, com a sua família, com o seu entorno, com o seu juramento, né? Então, essa é um dos dilemas que se colocou e que está sendo colocado ainda nessa pandemia brutal que a gente está vivendo, né? Então, a questão da informação foi um primeiro dilema que se colocou. Um segundo dilema que eu trago aqui para vocês, fazendo meio que essa cronologia do desenvolvimento da pandemia, né? Um segundo grande momento midiático, pelo menos, né, que a gente pôde perceber, é a questão do desenvolvimento da pandemia na Itália, né? E aí se coloca um dilema ético evidente para quem é profissional da saúde, para quem, enfim, se doa pelo próximo, né?
que é aquele grande medo que se colocou, e um medo que tinha várias evidências na realidade, que é a capacidade dos sistemas públicos de saúde em dar conta, né, de todos aqueles que chegavam e padecendo com a doença, né? Então, o grande dilema que começou a se colocar, o dilema ético, é quem salvar, né? Eu vou salvar o mais pobre, eu vou salvar o mais velho, eu vou salvar uma mulher, eu vou salvar uma criança, né? Aquelas questões que se davam no início, quem que vai conseguir ter acesso ao respirador? Aquele que tem mais possibilidade de viver, mas como que a gente vai julgar aquele que pode viver ou não, né? Como que a gente pode julgar que o mais velho tem que ser colocado de lado em detrimento de um mais novo? Como que a gente pode escolher por classe social, né? São absurdos que se colocam, né? Que se colocam ainda nesse momento que a gente vive isso no dia do nosso país, né, por exemplo. Mas é um dilema que se colocou para a saúde pública, né? Quem salvar e quem não salvar, né? É um dilema ético que se colocou logo no início da pandemia, quando estourou a pandemia na Itália, e é um dilema ético que a gente carrega até agora. Um outro momento que eu gostaria de ressaltar aqui com vocês, o terceiro momento midiático, digamos assim, que se deu na Espanha, né? A Espanha também teve um grave surto e ainda está colhendo o ônus dessas escolhas que eles tiveram, mas um dilema que se coloca não só na Espanha, mas na Espanha está bem evidente no momento, o quanto a gente pode optar por um direito individual, né? Ou seja, eu não quero usar máscara, eu não quero ceder nenhum espaço, eu não quero ceder dos meus direitos, eu não quero ceder da minha liberdade, e o quanto que a gente escolhe por esse individual e o quanto que a gente escolhe pelo coletivo, o quanto a gente escolhe pelo coletivo, pensando em quanto você vai estar podendo propagar uma doença, em quantas pessoas você vai atingir, quantas pessoas você sendo um transmissor passivo da doença, digamos assim, não tendo nenhum tipo de sintoma, né, propagando de forma assintomática a doença. Então, um dilema que se coloca também, um dos vários dilemas que se colocam nesses dilemas da pandemia, né? Escolher entre o individual ou entre o coletivo. Outro dilema de grande relevância que se coloca, e ele utiliza esse exemplo trazendo um quarto momento de grande mídia que se deu quando a doença começou a se alastrar de forma visceral nos Estados Unidos da América, né? Se colocou a dicotomia ou o dilema entre salvamos a economia ou salvamos as vidas, né? Isso nos Estados Unidos se tornou um joguete político, né? Que se acaba se propagando para o mundo inteiro, mas é uma questão que se coloca como um dilema, para alguns um falso dilema, porque a economia a gente recupera, esperamos, né, que se recupere daqui 1, 2, 5 anos, mas as vidas elas não se recuperam, isso um jargão meio chulo, mas as pessoas, você pode olhar, pode perceber na sua família, nos seus amigos, nas pessoas do seu entorno pessoal, essas questões elas se colocam no dia a dia, né? Tem pessoas que acham que devemos optar pela economia e tem pessoas que acham que devemos optar pelas vidas, e essas pessoas que acham que devemos optar pelas vidas, elas colocam a defesa da vida como um princípio muito mais norteador como qualquer outro, mas as pessoas que defendem a economia dizem que pessoas também morrerão em função da economia. Então é um dilema que se colocou. Eu tenho a minha visão sobre esse dilema. Obviamente a gente tem que escolher vida a qualquer custo, mas esse dilema está no debate público também, de certa maneira. E aí, um dos dilemas assim que eu acho um dos mais trágicos que se colocam nessa pandemia, principalmente nos países não desenvolvidos, que isso se torna mais latente, mais ululante, digamos assim, são os invisíveis da sociedade, né? Principalmente no Brasil,
que a grande maioria das pessoas que estão morrendo dessa pandemia são pessoas da periferia, são pessoas, a grande maioria avassaladora são pessoas negras, pobres, com falta de acesso à informação, falta de acesso à saúde, elas só vão para o posto de saúde quando já estão com uma doença bem desenvolvida, contrário da classe média, que na primeira febre já visita o médico, já vai no posto de saúde, já pergunta para os amigos, já troca uma ideia no WhatsApp. Tem pessoas que não têm essa inserção social, tecnológica, educacional para até perceberem que estão com sintomas da doença. Então essas pessoas são as grandes as pessoas que estão perdendo as suas vidas de forma avassaladora na nossa sociedade. São os primeiros aspectos dos invisíveis, né, da pandemia. E o outro dilema dessa pandemia são os outros invisíveis que estão na parte inferior aqui da imagem. Para quem faz muito pedido de delivery, iFood, vários outros aí que tem disponíveis por aplicativos aí, essas pessoas estão correndo risco no seu dia a dia, estão andando de bicicleta aí centenas de quilômetros por dia, né, para ganhar o seu ganha-pão. E essas pessoas também são os invisíveis da pandemia, né? As pessoas estão tendo contato com quantas pessoas durante o dia, né, que estão no seu isolamento social, mas enfim, elas estão dando a cara a bater, estão colocando sua saúde à prova e são mais uns desses tantos invisíveis na pandemia que se apresentam aí nos dias de hoje. Então, se a gente utilizar toda a base filosófica, o histórico enfim, das disciplinas que vocês estão tomando conhecimento, estão estudando, se a gente observar, trazer a bagagem filosófica dos grandes sistemas éticos aí que tentaram resolver os dilemas éticos, né, como o sistema ético do Immanuel Kant ou dos utilitaristas, podia trazer, entre outros, aí como exemplo, mas são tentativas de escolha sempre pela vida, sempre pela universalização da humanidade, sempre pelo optar pela grande maioria das pessoas, pensar como a grande maioria das pessoas e optar pelo nosso quê de humanidade, pelo nosso quê de racionalidade e, digamos assim, podemos também colocar dessa maneira o amor ao próximo nessa resolução dos dilemas éticos que se apresentam aí na pandemia. Acho que eu passei um pouquinho do meu tempo, peço perdão, hein, pessoal. Professor Gustavo, professor Josimar, mas enfim, agora eu passo a palavra para vocês. Primeiramente, passo então a palavra para o professor Josimar. É isso? Boa noite, professor Josimar, novamente. Então tá bom, professor Juliano. Já estou por aqui, acompanhei aí a sua fala sobre esse dilema, né? Inclusive na ATP de ética, a gente tem desenvolvido aí um dilema sobre algum dilema assim empresarial, né? Um dilema ético dentro das empresas. E é por isso que a minha temática de hoje, professor Juliano, professor Gustavo e os nossos queridos estudantes, a minha fala hoje é a respeito da ética empresarial dentro desse momento de pandemia e até mesmo no momento assim pós-pandemia. Então, essa discussão sobre a ética nas empresas, nas corporações, tem sido um tema assim bastante debatido, e é importante a gente lembrar que a ética é uma disciplina assim que trata de um esforço coletivo para que exista uma convivência harmônica dentro de um grupo, dentro de uma sociedade, e não é diferente dentro das empresas também. Nesse período aí de pandemia, tem surgido algumas situações assim que geram conflito dentro das empresas, dentro das corporações, e a ética então traz uma proposta de trazer praticamente assim, um contrato social, né? uma ideia de um contrato coletivo para que a convivência seja mais harmônica dentro das empresas, dentro das corporações. Em outras palavras, a ética, né, o desafio ético dentro das empresas é fazer com que as pessoas possam até abrir mão
pelo menos de parte da sua liberdade individual, para que a convivência seja possível, para que a convivência dentro de uma organização ela seja um pouquinho assim mais harmônica. E quando a gente fala assim de perder um pouquinho da nossa liberdade em prol de uma convivência mais harmônica, a gente entra naquela discussão, né, das liberdades individuais, que o ser humano é livre. Mas a verdade é a seguinte, que quando o ser humano ele exerce a sua liberdade assim de uma maneira continuada, de acordo apenas com a sua própria consciência, não levando em conta uma consciência coletiva, ele acaba tornando a convivência praticamente impraticável dentro de um grupo, dentro de uma organização. Se a gente for analisar assim, esse tempo que a gente vive hoje, é basicamente isso que a gente tem vivido. O grande problema da humanidade hoje, nesse tempo de pandemia, é que muitas pessoas agem de acordo com a sua própria consciência e não agem de acordo com uma consciência coletiva. E o resultado disso é que cada um acaba fazendo as coisas do seu jeito, né? A gente costuma até dizer do jeitinho brasileiro, e acabamos, de vez em quando, assim, proporcionando uma sociedade caótica, né? Porque cada um age de acordo com a sua própria consciência, não levando em conta uma consciência coletiva, e isso, então, gera uma sociedade caótica. E, inclusive, uma discussão que eu tive, né, com um colega recentemente, é assim, a gente levantou a questão, né, o que seria da sociedade, ou o que será da sociedade se cada indivíduo, se cada ser humano exercer dentro de um grupo a sua liberdade, assim, ao bel prazer, né, de acordo com apenas com a sua própria consciência. Imagina, né, que nós vivemos num planeta que é um grande condomínio, né, e todo condomínio tem suas regras. Imagina se as pessoas que moram assim num condomínio, elas tentam burlar as regras do condomínio, o condomínio vira um caos, né? E vira um caos. Imagina se as pessoas agem de acordo assim com apenas a sua própria consciência. Imagina se todos nesse tempo de pandemia decidem não pagar impostos. Imagina se todos nesse tempo de pandemia, se todas as empresas resolvem sonegar impostos. Imagina se todos os indivíduos desejam andar por aí sem máscara, sem proteção, né? Então, tudo isso diz respeito às liberdades individuais, e aí a gente amplia, assim, esse conceito dentro das discussões éticas, e a gente percebe que o que a gente faz hoje, dentro desse conceito de pandemia, é o que normalmente a gente faria em outros momentos também. Então, imagine que se todo ser humano, né, tentasse burlar as regras estabelecidas, né, e não pensasse num bem comum, as coisas, de repente, não seriam tão bem assim. Quando a gente fala de empresa em ambiente corporativo, cada empresa, cada organização tem a sua própria ética, as suas próprias regras, as suas próprias concepções, os seus próprios estatutos, os seus regimentos, mas dentro de cada empresa existem indivíduos que também vêm de realidades diferentes, com pensamentos diferentes, e às vezes não respeitam, né, as regras assim, de uma organização, e fazem com que dentro de uma empresa, dentro de uma corporação, dentro de uma organização, o caos acabe assim sendo instaurado. E isso me faz lembrar aquela frase, né, do Rui Barbosa, ele dizia assim que de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar a virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. E quantas vezes a gente acaba entrando, né, nessa temática e pensando assim como o Rui Barbosa pensou, né? Às vezes a gente desanima, às vezes você está num ambiente empresarial e você não vê a ética acontecer, você vê o colega fazendo errado, né? Você às vezes é induzido pela empresa a fazer errado. Então, assim, às vezes a gente desanima no meio de tudo isso. E qual seria assim, o grande desafio nesse tempo, né? E eu acho que é um tempo assim de reflexão, esse tempo aí de pandemia, tempo de isolamento social. Eu acho que o nosso grande desafio é a gente tentar valorizar uma consciência coletiva, né? Dar um jeito no jeitinho, né? No jeitinho brasileiro. Cada um fazer a sua parte para que a gente possa desenvolver assim um ambiente mais harmônico, seja dentro da empresa, seja dentro de uma universidade,
se cada um fizer a sua parte, pensando numa consciência coletiva, a gente vai sair um pouquinho mais fortalecido dessa pandemia. Mas se cada um pensar apenas de acordo com os seus próprios interesses, com a sua própria consciência, aí a coisa vai complicar um pouquinho, né? E aí, só para a gente finalizar, e eu também vou passar a fala daqui a pouquinho para o professor Gustavo, imagine, né? Agora a gente vive um tempo de pandemia, muitas empresas estão aí trabalhando com os seus colaboradores em home office, e aí fica uma pergunta, né? Só para a gente trazer, assim, para nós os desafios éticos, né? Trabalhar em home office, você que está em home office, você cumpre os horários, né, que você estabeleceria, praticaria dentro da empresa, né? Será que você consegue, assim, estabelecer também uma relação ética na prática, né? Nesse momento, assim, de pandemia, essa é uma discussão aí do momento, né? Por isso que, às vezes, a gente fala, assim, que o outro indivíduo não é ético, que a empresa não é ética, mas, às vezes, falta um pouquinho assim, de ética dentro da gente também, né? Uma outra questão, o professor Juliano até deu um toquezinho sobre isso, eu vi aqui alguns comentários dos estudantes enquanto o professor Juliano falava, a respeito aí desse dilema, né? O que é mais ético? Valorizo a economia ou valorizo a vida humana, né? E, em primeiro lugar, sempre vem a questão da valorização da vida humana, né? Mas se a economia vai mal também, né? Faltam recursos para a saúde. Então, um dilema, assim, algumas famílias foram diretamente afetadas pela pandemia, e eu, especialmente, no outro sábado, perdi um tio meu, né, que era um tio caçula da família, uma idade muito próxima à minha, estava mais para primo do que para tio, né, e eu perdi um tio porque que deixa a família, deixa uma filha de 7 anos, e ele é afetado pela Covid enquanto trabalhava. Então, essa discussão, assim, ela parece que quando chega na gente, ela se torna, assim, um pouquinho mais importante, né? Hoje a gente vê algumas empresas demitindo na pandemia por motivos financeiros e econômicos, mas também algumas que já tinham seus planos de demissão antes da pandemia e joga a culpa agora na pandemia, né? Então, acho que o grande segredo, né, só para mim não me alongar muito, o grande segredo nesse tempo, a gente desenvolver, assim, uma consciência coletiva, tentar pensar não apenas na liberdade individual, mas pensar, assim, na liberdade coletiva, tentar fazer a nossa parte, né? No meio dessa pandemia, igual aquela história do passarinho, né? A história do passarinho que viu um incêndio, aconteceu um grande incêndio na floresta, e o passarinho, então, ficou desesperado, ele queria fazer alguma coisa, aí ele correu para o lago, pegou um pouquinho de água no seu biquinho, foi lá, jogou na água jogou em cima do incêndio, aí ele voltava pro lago, pegava água, né, no biquinho, levava e jogava o pouquinho de água que ele conseguia trazer no meio daquele incêndio, até que alguém olhou para ele e falou: você não vai resolver nada, né? Com o que você está fazendo, você não vai resolver nada disso, não vai apagar um incêndio. E aí a resposta que ele deu é a seguinte: bom, eu não vou conseguir apagar o incêndio, mas pelo menos eu estou fazendo a minha parte. Então, acho que esse é o grande desafio nosso aí nos tempos de pandemia, desenvolver relações éticas, seja dentro da empresa, seja dentro de uma família, dentro de um condomínio, dentro de uma organização, a gente desenvolver, assim, uma consciência coletiva. A gente fazer a nossa parte, a gente não deixar de sonhar, que a gente pode ter um mundo melhor, um mundo pós-pandemia, a gente não se conformar com a falta de ética que acontece à nossa volta, né? E aí lembre-se lá do texto do Rui Barbosa, né? E eu lembrei aqui também de um pensador cristão do século passado, né? O Martin Luther King, né? Ele dizia assim: a gente nunca deve deixar de sonhar, né? E num dos seus discursos, né? Ele diz assim: eu tenho um sonho de que um dia eu possa os meus filhos possam viver num mundo melhor, eu tenho um sonho de que um dia a minha nação trate todos como iguais, eu tenho um sonho que um dia os descendentes dos filhos de escravos possam sentar na mesma mesa com os filhos dos donos de escravos, eu tenho um sonho de que um dia a gente possa ter mais liberdade e justiça, que a gente não seja julgado pela cor da pele, mas pelo nosso caráter. Então, e para falar bem a verdade, assim, ele fez a parte dele, pagou o preço, né, para que
as coisas pudessem mudar. Muita coisa mudou de lá para cá, mas a gente continua tendo que fazer a nossa parte. Ele fez a parte no tempo dele, os nossos antepassados fizeram a parte. E qual é a nossa parte nesse tempo para que a gente possa ter um mundo assim mais ético, né? E tem uma frase assim que ele termina o discurso, né? O Luther King, ele termina um do principal discurso dele dizendo o seguinte: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o que me preocupa é o silêncio dos bons. E aí ele termina dizendo assim: no final de tudo, nós não vamos nos lembrar das palavras dos nossos inimigos, mas nós vamos nos lembrar do silêncio dos nossos amigos. Então, desafio assim para esse tempo de pandemia, né, e pós-pandemia que vem por aí, é a gente fazer a nossa parte, a gente não deixar de sonhar, e a gente não ficar em silêncio. E talvez a melhor forma de não ficar em silêncio é a gente fazer barulho através das nossas atitudes éticas, seja dentro de uma empresa, seja dentro de um grupo, seja dentro de uma sociedade. A gente agir de uma forma ética para uma consciência assim coletiva em prol da humanidade, né? Não pensando só na gente, não pensando só no nosso próprio umbigo, mas pensando assim na sociedade em geral. Então, acho que esse é um grande desafio, e eu termino aqui a minha palavra, passo a palavra aí para o professor Gustavo, que deve estar ansioso também. Espero que eu não tenha estourado o tempo aí, professor Juliano, tá bom? Então, o professor Juliano que nos conduz. Tranquilo, Josimaber. Não estourou Tá nada, bom, não. Pode. tá bom, devolvo a Tá palavra aí para garantido, você, professor. garantido cachê para você, tá bom? Tá bom. Então, professor Gustavo, com a palavra aí, pode gastar o teu cachê aí também. Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vou até cronometrar aqui para não explodir o meu tempo. Cronometrando, agora está valendo. Então, a minha proposta aqui foi de falar, e até para encerrar a nossa temática da ética pós-pandemia, eu escolhi o tema específico, ética informacional e a inclusão em tempos de pandemia. Quando nós falamos em ética, tanto o professor Juliano como o professor Josimabe trouxeram aqui algumas discussões gerais e levaram ali para os exemplos específicos que eles trouxeram. E no meu caso, tendo todo esse bolso, vamos dizer, esse guarda-chuva, que é a ética em relação à reflexão do comportamento dos seres humanos, enfim, e até expandindo isso em relação, acho que vocês já viram, para quem é do modular, a questão também da ética como um modelo reflexivo, mas se considere também a vida como um todo no planeta. Então, se formos pegar esses autores mais clássicos, como Kant e todos os outros, era uma ideia de universalização, de pensar um modelo que todos pudessem seguir, pensando um bem comum, mas uma ideia de universalização considerando apenas a vida humana. E nós temos um autor que é estudado aqui na PUC, inclusive tem um grupo de estudo específico comandado pelo professor Gelson Oliveira, aqui da casa, que é o Hans Jonas. Então, é um alemão que pensa exatamente essa proposta da ética num campo reflexivo, mas considerando toda a vida no planeta. Então, não só a conduta humana, mas também os impactos da produção tecnológica, dos instrumentos tecnológicos e a vida como um todo. E aí, indo um pouquinho mais dessa questão do Hans Jonas, o autor que eu trago aqui para vocês é um italiano que hoje mora nos Estados Unidos. Se eu não me engano, ele está em Oxford agora. Não, me fugiu aqui a universidade, mas o Luciano Floridi. Então, esse pensador vivo, ele tem uma proposta que é da ética informacional, que eu vou aqui resumidamente tentar explicar o escopo dessa discussão e dessa proposta de repensar a ética considerando as questões informacionais. Então, uma coisa que o professor Juliano levantou no começo da fala dele, que sim tem a ver com essa parte que eu trouxe,
de pensar exatamente quais as pessoas que estão tendo acesso à informação, principalmente pelo ambiente virtual, que agora, nesse momento da pandemia, veio com tudo. Muitas empresas tiveram que se readaptar. O professor José Weber aqui trouxe também um modelo de discussão. Será que quem está em aula, será que está colocando em prática exatamente o que fazia no presencial? Mas vejam que por trás disso tudo, ou seja, a discussão, o pano de fundo, aqui nós estamos falando de informação. Que tipo de informação? É a informação que nós produzimos, chamada Web 2.0, ou seja, eu produzo informação em rede social, pensando em atividades remotas, eu produzo uma atividade no ambiente virtual de aprendizagem e os professores corrigem, enfim, ou a minha vivência nas redes sociais. Então, tudo isso é produção de informação. Mas aqui o que o Floride traz é uma proposta de repensar, primeiro, quem está de fato tendo acesso e produzindo essas informações em ambiente virtual. E o segundo, ele traz uma proposta, claro, eu não vou discutir isso aqui, que é bem denso, é bem pesado, mas ele traz uma discussão de reontologização, já vou explicar para vocês essa palavra, da informação, porque quando nós falamos em informação, a gente tem uma ideia muito ainda da teoria matemática da comunicação, desde lá de Claude Shannon, Fred Drebsky, que são também pensadores voltados mais à área da matemática, que entram na inteligência artificial, até então chamada de informática. Acredito que quem é da área da TI aqui e está no chat sabe exatamente do que eu estou falando, mas ele traz uma proposta de rediscutir o próprio conceito de informação, não tendo a informação apenas já como um dado tido ou propriamente algo já materializado nesses ambientes, mas algo que nós acessamos, nós produzimos e então deveria ser rediscutida. Essa ideia que nós temos de informação, para não ficar só no sentido de, por exemplo, informação, ou inputs que nós ali criamos nos ambientes virtuais ou que está nos nossos instrumentos tecnológicos. Então, porque nós, seres humanos, também somos seres informacionais. Então, é isso que ele quer trazer para a discussão, é isso que ele quer ampliar, de reontologização da informação. O que essa palavra quer dizer? Uma rediscussão de um tema que até então era basicamente tentado voltar ao entendimento do aspecto mais material, se é que poderíamos dizer que é material, e também algo que pode estar além desse próprio componente material, porque quando nós falamos em informação, em alguns setores do crescimento, isso está abaixo ainda da matéria mais micro, por exemplo, abaixo dos átomos. Então, entra lá na semiótica, vai bem profundamente na semiótica. Então, nós estamos discutindo matéria em si, mas estamos discutindo algo que é um fenômeno do mundo e que hoje nós carregamos e nós produzimos e levamos isso também para um ambiente virtual, que é hoje considerado também o mundo real, então o mundo virtual, ele é real, é uma discussão que também nós vamos encontrar em alguns filósofos, tanto do Pierre Lévy, Marc Lévy, então já é uma escola francesa, mas também que discute isso, e do próprio Deleuze e Guattari, que tem essa discussão do que é o virtual. Então, o próprio Pierre Lévy vai lá nesses autores. E por que eu falei aqui de inclusão? Porque a Unesco hoje, pessoal, ela fez um relatório agora, pós-pandemia, ou nesse período que acreditamos que está acabando a pandemia, que 40% dos países mais pobres ou de pobre a média pobre, ainda em desenvolvimento, os subdesenvolvidos, nós tivemos um aumento de 40% na exclusão social. E quando eu falo de exclusão, nós estamos aqui falando, esse é o levantamento que a Unesco trouxe, exatamente de quem tem acesso à rede mundial de computadores, quem tem acesso a smartphones, a todos esses instrumentos tecnológicos,
que hoje passam a ser um dos instrumentos principais. Se você não está, né, na rede virtual, você está fora do mundo, vamos dizer assim, dentro do que todo o mercado, as instituições educacionais tiveram que se readaptar. Então, vejo que aqui tem uma questão de inclusão digital também, né? Um dos slides que o professor Juliano trouxe exatamente essa discussão. E outra, pensando em fins educacionais, vejo que quando deu o grande boom da pandemia, que teve a quarentena, e agora nós estamos de laranja para amarelo, mas principalmente as instituições educacionais ainda estão restritas, agora que algumas estão voltando com as aulas práticas, nós tivemos, dentro dessa margem que a ONU trouxe, um momento de exclusão muito grande. Por quê? Quem, de fato, e aqui estou falando da realidade social brasileira, quem, de fato, tinha acesso para ter aulas remotas. Então, fizeram um levantamento, e isso foi um ponto muito delicado que tantos estudantes e instituições tiveram que tratar, porque nem todos tinham acesso ou condições suficientes de acesso à internet. Então, como que eu vou exigir, por exemplo, agora todas as aulas serão remotas? Então, vai ser usado a plataforma. Claro que aqui no caso de vocês, muitos já optaram por essa opção 100% online, presencial ou semipresencial, porque já tinham essas condições prévias necessárias para cursar. Mas quem teve que se adaptar, entre aspas, à força. A força que eu digo, não que foram obrigados, mas entre parênteses, é quase uma obrigação de pensar, ou eu acesso e dou continuidade aos meus estudos, ou eu fico à margem. Então, veja aí como a questão da exclusão ela veio forte novamente, porque queriam colocar da rede pública, por exemplo, uma obrigatoriedade de alguns estados de continuar remotamente, pelos ambientes virtuais de aprendizagem. E foi feito um levantamento que, basicamente, mais da metade das famílias nem acesso à internet tinham em suas casas. Alguns tinham o pacote mínimo lá no próprio celular, mas a gente sabe, acessou ali um site, 2 sites, algum vídeo, e já vai o pacote. Então, como repensar isso? Então, vejo que aí veio exatamente muito forte, novamente, a questão da exclusão social, só que agora nessa vertente que seria a exclusão digital, e que ficou evidente nesse momento de pandemia, principalmente nas questões não só empresariais, como o professor Josimar bem colocou aqui para vocês, mas também na área educacional. E o estudante que não tem condições, o estudante que mora em comunidades periféricas, que às vezes nem um notebook com uma capacidade mínima para suportar o AVA, e quando nós falamos aqui o AVA, nós estamos falando de um software que roda e ele vai exigir um mínimo, não só do uso da internet dessas pessoas, dessas famílias, mas como também um mínimo de equipamento. Então, se eu tenho lá, por exemplo, Windows 2006 ou até anterior, a gente sabe que não vai rodar. Ou se rodar, vai rodar numa limitação, que isso é obsolescência programada, que algumas indústrias, e a gente sabe que funciona assim, já deixa. Então, às vezes, dependendo do programa, dependendo da versão do ambiente virtual, enfim, não vai rodar naquele computador. E é uma das questões que mais ficou agravada nesse momento de pandemia e ainda continua. Então, por isso que muitos, às vezes, até pegando aqui o ensino público, querem, às vezes, de uma maneira até meio superficial, as críticas, o pessoal do público não quer vir, ou aquela federal, fulano e tal, coordenador suspendeu até o fim do ano.
é triste pensar que algumas instituições não vão retomar, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que considerar que essas instituições, elas têm um público que passam por essas dificuldades e, principalmente, se eu colocar assim, agora vamos oferecer remotamente, mas quem, de fato, vai ter condições de acessar. Então, aí se pensou em uma proposta mais de políticas públicas que o governo teria que entrar, oferecer, no mínimo, 3G, 4G para todo o campus. Então, vejo que é tudo muito denso e muito rápido. E como que eu faço isso de um mês para outro para atender todos esses estudantes? E como eu estou falando aqui de inclusão, não seria só no aspecto de incluir essas pessoas que têm a dificuldade em rede, mas também pensar no público neurodiverso, ou público de diversidade a nível cerebral, que tem uma necessidade específica, seja ela intelectual ou física, que também, como que ela vai acessar o AVA? Por exemplo, uma pessoa surda, muda, como que, acessando o AVA, vai ter um tradutor, intérprete de Libras, naquele exato momento que o professor vai estar dando a sua aula remotamente, como que isso é usado? Ou, vai usar o AVA e vai realizar a atividade lá da semana X, mas vai ter uma inteligência artificial nesse AVA, ou no software que vão estar usando a esses estudantes que pisam nessa necessidade. Como que eles vão usar? Vai ter uma voz que vai indicar o comando, que isso também é uma acessibilidade digital. Então, acho que tudo isso veio à tona agora, demonstrando a nossa fragilidade da situação atual. Então, tudo isso é uma questão de ética informacional na proposta do Luciano Flores, que é exatamente assim, quem de fato está acessando essas informações. E outra, a gente sabe que, dependendo de quem está acessando um nível de conhecimento, de informação que está em determinado ambiente, essa pessoa ela está se desenvolvendo, essa pessoa está tendo um acompanhamento, e as que não estão acessando. Vejo que tem muitas pessoas, às vezes, que não têm acesso a essas informações e não sabem nem o que está acontecendo. Então, muita coisa que rola no mundo virtual, que essas pessoas podem não ter acesso, elas vão ficar para trás dessas informações. Então, isso vai ter um impacto profundo na vida dessas pessoas. Por isso, dessa proposta da ética informacional, primeiro, de rediscutir o significado de informação, e segundo, qual é o impacto de ter acesso a essas informações ou não. Então, por isso que hoje a própria educação inclusiva visa um aspecto principal, que é essa educação digital, tanto para jovens, adultos, e os educandos de educação inclusiva, porque se essas pessoas têm acesso, se elas não têm os instrumentos e as habilidades necessárias para manusear esses instrumentos tecnológicos, é como se elas ficassem à margem da sociedade. Então, aqui nós temos esse novo meio de entender a exclusão, que seria a exclusão digital. Então, eu vou, para encerrar a minha fala, nós temos que repensar todos esses impactos, repensar os aspectos, vamos dizer, assertivos que a gente pode tirar dessa pandemia, porque tudo isso que nós discutimos aqui, tem tudo o que nós aqui, 3 professores, trouxemos, e vejam quantas coisas delicadas, profundas, tênues que nós temos para pensar, para refletir. E esse é o papel da ética, da reflexão, de pensar exatamente em todos esses impactos no comportamento humano, na vida humana como um todo, e também aqui as questões da própria inclusão. Okay? Então, encerro a minha fala. Para quem tiver alguma dúvida, é só me buscar depois ali pelos contatos oficiais aqui. E uma boa noite, um bom resto de semana a todos e todas, ok, pessoal? Abraços, beijos.
passo a fala agora para o professor Juliano. Valeu, professor Gustavo, professor Josimaber, né, os estudantes que nos acompanharam até esse momento nas nossas discussões aqui. E trocando uma ideia, conversando com todo mundo aí que colocava alguma dúvida ou outra no chat, porque a gente já está estourando nosso tempo nesse exato momento. Então, eu gostaria de, como palavra final aqui, agradecer a todos vocês pela audiência, pelo comprometimento, agradecer ao professor Gustavo, ao professor Josimaber, e dizer que qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer questionamento que vocês venham a ter no futuro, ou qualquer link que vocês possam fazer com os autores colocados aqui, com os assuntos, que vocês, por favor, nos escrevam, nos acionem, e, enfim, um grande abraço para todos vocês, uma boa noite e bons estudos para vocês. Professor Josimaber, quer dar uma boa noite para o pessoal aí? Obrigado, Josimaber, obrigado, Gustavo. Tá bom, gente. Obrigado a todos vocês, tá bom? Saudades de todos aí. A gente não está conseguindo se ver presencialmente, nem entre nós, os professores, né? Mas faz parte do processo, tá bom? Obrigado pela atenção de todos. Até mais. Valeu, até mais, Josimaber. Até mais, Gustavo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Valeu, Até pessoal. mais. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau, até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.